chegando, esse é mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje e esse boletim está recheado de novidades, informações surpreendentes. Filho pede prisão de Cid Moreira, mas diz que não quer o pai preso. Doutor Jairinho tem pedido concedido pela Justiça e o presidente Jair Bolsonaro fica bravo. Se prepare e vem com a gente saber de todos esses destaques nos noticiários, as notícias e os destaques que você não pode perder sobre o caso Henri Borel e as principais notícias do dia a partir de agora aqui no canal Suas Notícias Hoje. Já quero ouvir o seu comentário. O que você acha dessa notícia? Partidos, Rede Sustentabilidade, PDT, Cidadania e o senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, ingressaram com ações no Supremo Tribunal Federal, o STF, pedindo a suspensão do decreto do presidente Jair Bolsonaro que concedeu perdão ao deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. Ele também foi condenado à perda do mandato, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de uma multa de R$212 mil. No dia seguinte, Bolsonaro anunciou o perdão da pena de Silveira por meio da publicação de um decreto que concedeu a graça ao parlamentar, o que na prática tem a função de revogar a decisão do Supremo. O que vocês acham disso? Daniel Silveira, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, foi condenado nessa semana pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a instituições. O deputado era investigado em inquéritos que apuravam a realização de ataques ao tribunal e a disseminação de informações falsas e colecionava muitas outras polêmicas. Em outra frente, a rede recorreu também nesta sexta-feira diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator da ação que levou à condenação de Silveira. Em uma questão de ordem, o partido também pede ao ministro a suspensão do perdão ao deputado. Segundo escreveu o partido na ação, ao invés de se preocupar em combater os deletérios efeitos da inflação, das emergências sanitárias e do desemprego, o presidente preocupa-se em fazer uma falsa defesa de que o é tão somente para si liberdade de expressão, a pretexto de ir ao encontro de uma suposta comoção social com julgamento praticamente unânime do mais alto tribunal do país. Lembrando que no julgamento que aconteceu na última quarta-feira, 10 dos 11 ministros do Supremo votaram a favor da condenação de Silveira. O único que votou pela absolvição foi o ministro Nunes Marques, que é um indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. E entrou o ex-presidente também em cena. O ex-presidente Michel Temer, do MDB, sugeriu por meio de uma nota que o presidente Jair Bolsonaro revogue o perdão concedido ao deputado federal Daniel Silveira e teve o pedido recusado com um sonoro não. Pouco depois, em uma postagem no Twitter do próprio presidente Jair Bolsonaro. Quero saber o que vocês acham. Vocês concordam que o presidente deu um induto a um parlamentar que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal? O que vocês acham de tudo isso, de toda essa história? Deixa aqui o seu comentário. E agora vamos de um drama na política para um drama familiar. O filho de Cid Moreira disse: "Não quero que meu pai seja preso." O filho do jornalista Cid Moreira, que é o Roger Moreira, disse em entrevista que não quer que o pai seja preso, mas que repense a atitude dele desde quando jovem assumiu ser homossexual. Há 3 anos, Roger moveu um processo contra o pai para apurar supostos crimes praticados contra ele pelo ex-âncora do Jornal Nacional e a esposa de Cid, Maria de Fátima. Segundo uma matéria que saiu no jornal Metrópolis, ambos são acusados de homofobia e trabalho infantil. Recentemente, esse processo teve uma movimentação e o caso voltou à tona. O filho, então, se justificou em uma nova entrevista. "Eu não quero de nenhuma maneira a prisão dele. Eu quero que ele coloque a mão no coração e repense tudo o que ele fez.
Ele ainda diz que quer que o pai prove o mal que fez para ele. E aí, pessoal, você não quer que o pai seja preso, mas você pede a prisão. Você diz que quer que o pai prove o mal que fez. Quem está com a razão nesse caso? E agora vamos diretamente falar sobre o caso Henri Borel e nova decisão da Justiça, após a promotora Débora Martins Moreira defender o prosseguimento do processo em que Flávio Fernandes atua na defesa do médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, réu por tortura contra a filha de uma ex-namorada, a juíza Luciana Moco Moreira Lima, da 2ª Vara Criminal de Bangu, não se opôs à manifestação. A magistrada havia solicitado ao Ministério Público um parecer sobre o assunto, uma vez que o advogado também representou o engenheiro Leniel Borel de Almeida como assistente de acusação na ação em que sua ex-mulher Monique Medeiros da Costa e Silva e o então parlamentar respondem no 2º Tribunal do Júri pela morte do menino Henri Borel Medeiros. Em um ofício enviado à juíza, o cartório do 2º Tribunal do Júri informou que Flávio Fernandes se habilitou como assistente de acusação de Leniel no dia 7 de maio e requereu sua exclusão em 18 de junho do ano passado. Então, a magistrada havia escrito, considerando a notícia veiculada pelos meios de comunicação de que o advogado constituído pelo réu nos autos já atuou como assistente de acusação de Leniel Borel de Almeida em processo em que seu cliente consta como réu, diga ao Ministério Público, oficie-se com urgência ao juízo para que informe se o referido patrono ainda atua como assistente de acusação e, caso negativo, qual o período que restou habilitado. Sobre o assunto, Flávio Fernandes também se manifestou no processo e disse, enquanto assistente de acusação, não realizou qualquer ato processual, somente 6 meses após optar por retirar-se da assistência no processo em que se apura a morte do menino Henri Borel, aceitou realizar a defesa técnica de Dr. Jairinho em processos que não guardam qualquer conexão, dependência ou relação com sua função enquanto auxiliar do Ministério Público. Destaca ainda que fatos apurados no presente processo supostamente ocorreram em período cronologicamente anterior à morte de Henri, o que corrobora para a demonstração de inexistência de vínculo processual. Ao ser preso por tortura e homicídio de Henri Borel em 8 de abril por policiais da 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca, Jairinho negou as acusações feitas pela ex-namorada. Em relação à filha da cabeleireira, o vereador disse que eles tinham uma relação amistosa e não mantinha com ela grau de intimidade, negado também que tenha saído com a criança. Então agora o advogado está habilitado a defender Dr. Jairinho e para ficar por dentro das principais notícias do dia, faça a sua inscrição, ative as notificações e aquele like ajuda muito a gente a trazer notícias todos os dias aqui para vocês. Nos vemos logo mais para mais um boletim. Até já!